E mais um trimestre chegou ao fim. Já tô com saudade de falar desses romanos, já tô com saudade... deixa eu pegar meu capacete aqui, que a gente falou de Roma bastante, eu quase não usei esse capacete, deixa eu tirar o óculos aqui. Vamos lá. Curtiu a lição desse semestre? O que você achou? Coloca aí nos comentários, quero ver o que você achou e qual foi o aprendizado que você mais gostou. Pera aí, não coloca agora não, deixa pra pôr no final, porque tem aprendizado hoje ainda e eu quero comentar um pouquinho com você. A gente vai estudar hoje o último conselho que Paulo deu aos judeus nessa semana. Fica ligado porque esse é um dos mais importantes e essa lição talvez valha todas as outras que a gente já teve aqui. Então, se liga aí. Ao longo da carta de Romanos, Paulo discorreu sobre vários temas centrais do Evangelho e sobre uma vida centrada em Cristo. Uma das suas últimas considerações, ele chamou a atenção para um dos assuntos principais, que é a inclusão dos gentios no plano de Deus. Se a gente pudesse parafrasear suas exortações finais, seria como se ele estivesse dizendo, olha, tudo que eu disse sobre o amor de Deus, a lei, o julgamento, o Evangelho, a morte e a ressurreição de Jesus e uma vida centrada no Evangelho culmina nisso. Todas as pessoas podem ser alcançadas por essa mensagem e essa mensagem tem que ser levada a todo mundo. Paulo era a pessoa mais apropriada para dizer isso porque ele vivia essa verdade que ele pregava. Ele se dispôs a pregar o Evangelho em lugares onde ninguém jamais tinha pregado. Suas viagens o levaram de Jerusalém até o lugar onde é hoje a Croácia, a Albânia e por aí vai. Ele plantou igreja em praticamente todos os lugares pelos quais ele passou. E a gente hoje tem dificuldade até de plantar um pequeno grupo, né? Não vou falar nada, mas pense nisso. Cria vergonha, cara, vai trabalhar. Às vezes, ver Paulo compartilhando as missões dele parece até aquele primo da nossa família que fica se gabando de todas as viagens que fez. Eu fui na Espanha, depois fui pra Roma, agora eu quero passar na Ásia, quero ir pra Austrália. Austrália, nunca vá nesse lugar, você nunca mais vai parar de falar dela. Mas não, esse não era o motivo de Paulo falar o que ele fez. O único motivo pelo qual ele compartilhava suas viagens era para dar testemunho da obra que Cristo estava realizando através dele. Ele queria animar os judeus ao acompanhar ele nas suas viagens. Era tipo um líder de comportagem um mês antes das férias. Hashtag fui comportou, hashtag comportagem for life. Paulo ele estava convencido de que o plano da salvação também incluía os gentios. Ele queria convencer outras pessoas disso também. Mas pensa comigo, se o evangelho era inclusivo, por que existiam tantas dificuldades em aceitar os gentios, que teoricamente não eram da nação judaica? Por que será? Para quem não sabe, naquele tempo, se a sua mãe ou seu pai fosse israelita e um deles tivesse se casado com alguém que não fosse israelita, você teria nascido como resultado ali de um casamento proibido. Nesse caso, você seria excluído da adoração do santuário. Amonitas e moabitas também eram proibidos de adorar no santuário. Já os edomitas, os egípcios, eles pertenciam a uma categoria considerada um pouco melhor. Após 3 gerações, se eles demonstrassem fidelidade no serviço a Deus, eles podiam até ser aceitos ali na adoração do santuário. O plano da salvação fica onde nessa história, né? Controverso. Mas para entender o motivo de tantas restrições, a gente tem que ir lá no Antigo Testamento, voltar no início de tudo. Imediatamente após a queda, Deus ele prometeu que o Messias viria da descendência de Eva. Ele também escolheu uma família específica na qual o Messias deveria nascer. Ele escolheu ali a família de Abraão, porque ele era amigo de Deus. Através das sucessivas gerações dos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, Deus foi ainda mais específico em escolher a tribo de Judá para a linhagem do rei messiânico. Depois ali ele escolheu a família de Davi e Jesus viria dessa descendência. Ou seja, para que o plano da redenção fosse cumprido, essa especificação tinha que ser seguida. O casamento com pagãos comprometia a linhagem messiânica. A escolha de Israel para uma missão especial exigiu que eles se protegessem. E deu tudo certo. Tanto é que, a partir do momento que Jesus morreu e ressuscitou, a missão de proclamar o evangelho a toda a humanidade foi dada à igreja, ao Israel espiritual, que inclui todos os que aceitaram a Cristo. Assim, as restrições quanto aos gentios não eram mais necessárias. Jesus já tinha vindo, já tinha morrido em nosso lugar. Outro detalhe importante também é que muitos judeus, inclusive, rejeitaram Jesus, por esse e por outros motivos. E é com esse pensamento que a palavra da semana é inclusão. Me conta aqui nos comentários o que vem à sua mente quando você ouve a palavra inclusão e o que você aprendeu com os conselhos de Paulo relativos a incluir pessoas diferentes no corpo de Cristo, ok? Perguntinha, você já ouviu falar no termo igreja relacional? Já ouviu? Igreja relacional é basicamente a forma como o evangelho foi passado de gerações em gerações até os dias de hoje. Por exemplo, os discípulos aprenderam como funciona o discipulado com Jesus. Depois eles passaram isso para todas as nações que eles alcançaram. Eles aprenderam sobre consagração, ministério, serviço e outras lições fundamentais para o desempenho eficaz do discipulado cristão. O grande exemplo disso, que você pode ver em qualquer igreja que você for, é a forma como a gente trata uns aos outros. A gente chama de irmão e de irmã. Olha como Paulo se referiu à diaconisa
Febe. Ele disse: recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Mexeu com meu coração. Ah, tá legal. Os primeiros cristãos entendiam que eles eram filhos de Deus e que eles constituíam uma família. Eles prezavam pelo amor fraternal e chegavam até mesmo a arriscar a vida uns pelos outros. Lindo demais isso. Mas olha, apesar de lindo, esse modelo espiritual também veio acompanhado de muitas tretas, como a gente falou na lição passada. O que aconteceu foi que alguns pretensos cristãos agiram de maneira contrária aos ensinos de Jesus e dos apóstolos e começaram a causar divisões e obstáculos. Sempre tem uma maçã podre. Parte do discipulado é entender também que para que essa maçã não estrague todo o saco, a gente tem que muitas vezes evitar pessoas que perturbem de maneira deliberada. Ué, BJ, mas não tem que incluir todo mundo? Calma lá. A gente tem que sempre incluir os que querem fazer parte do evangelho e da família de Cristo. Esse tipo de pessoa aí que fica bagunçando, além de não querer fazer parte, eles permanecem no meio cristão só para causar contenda. Paulo diz que eles estavam enganando os ingênuos com interesses egoístas para satisfazer os seus próprios desejos. O discipulado é relacional, mas ele não nos torna simplórios. Ele nos ensina a amar como uma verdadeira família, mas também nos ensina a saber que às vezes amar significa evitar pessoas que são tóxicas e que querem nos fazer mal. A gente precisa cuidar com pessoas mal intencionadas, mas isso não é desculpa para a gente não amar e cuidar daquelas pessoas que são diferentes de nós. Devemos nos amar, devemos nos unir, devemos nos aproximar cada vez mais de pessoas que estão ao nosso redor, sejam elas iguais, semelhantes ou diferentes. Sobre isso, olha que massa essa citação. Cristo procurou ensinar os discípulos a verdade de que no reino de Deus não há fronteiras territoriais nem classes sociais e que eles deveriam ir a todas as nações levando-lhes a mensagem de amor do Salvador. Mas foi apenas mais tarde que eles compreenderam completamente que de um só fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveria habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Resumindo então, primeiro, o evangelho é inclusivo, ponto final. Segundo, todos somos uma família. Terceiro, devemos evitar pessoas tóxicas que querem fazer o mal deliberadamente. Espero que você não seja um criador de panelinhas na sua igreja, nem na sua escola, nem no seu trabalho, em lugar nenhum. A gente tem que ser inclusivo, onde quer que a gente esteja. A gente não é melhor do que ninguém e a gente não tem motivo e nem autoridade para excluir ninguém. Se a pessoa quer ser parte da família de Deus, deixa ela fazer parte. Só assim a gente vai concluir a missão de Cristo e dos discípulos e de Paulo e de tantos outros, que é alcançar todas as nações, todas as pessoas com a mensagem de Cristo. Espero que você tenha amado esse assunto tanto quanto eu amei. O livro de Romanos é incrível. Paulo foi um super ser humano e eu acho que a gente aprendeu muito com ele nesses últimos 3 meses. Viva esse aprendizado, aceite a graça de Deus, leve essa graça para outras pessoas, evitando julgamentos e aceitando todas as pessoas, sejam elas quem forem. Que Deus nos ajude a viver essas lições que nós aprendemos no livro de Romanos na nossa vida, que isso seja tatuado no nosso coração, para que a gente ame, aceite e cuide uns dos outros, assim como Paulo ensinou e cuidou ali da igreja de Roma. Que Deus te abençoe e a gente se vê no trimestre que vem. Até a próxima, pessoal! Por Nárnia! Tem nada a ver com Nárnia isso aqui, né? Gente, um recado importante. NT Play Week tá chegando. Semana que vem eu posso falar mais sobre isso, mas, tá chegando a NT Play Week, então não perca por nada, meu irmão. Vai ser top. Segura aí. Deixa eu voltar pro meu capacete aqui. Opa.